Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! A honra aqui de apresentar nessa mesa. Meu nome é Paula Carvalho. Primeiro, eu fui editora da 451 por bastante tempo. Sou jornalista e historiadora. Estudo, enfim, história da Ásia, história do Oriente Médio, enfim, essas coisas. E vou apresentar aqui o Josualdo Lima Rego, que é o poeta e geógrafo maranhense. Publicou seus poemas em livros como Variações do Mar, que saiu pelas 7 Letras, e, em 2012, foi finalista do Prêmio Jabuti. Carcaça, que também saiu pelas 7 Letras, e também foi finalista do Jabuti. É um livro de 2016. E agora A Menor das Tempestades, pela Editora 34, no ano passado. É professor da Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo. E, do lado dele, o Hayat Al-Madhoun, que é um poeta sírio-palestino, nascido em Damasco. Lançou 5 antologias de poemas em árabes, que foram traduzidos em 30 idiomas e publicados na Alemanha, Holanda, Suíça, Estados Unidos, entre outros países. É também autor do vídeo poemas como Evian, vencedor do Prêmio Zebra de Melhor Vídeo Poema de 2020, e Você Deu em Pagamento Meu País, que ele lança agora pela editora Ars e Vita, na Feira do Livro. É a primeira antologia em português do autor. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para cada um ler poemas. O Josualdo vai começar, depois o Gayatri vai ler em árabe e eu vou ler em português. Boa tarde. Cajeré. O machado craô, na sala fechada do museu, ressoa a voz timbira. A voz timbira. O machado craô, na sala fechada do museu, ressoa a voz timbira.
uma certa plasticidade na morte de um indígena, né, que foi baleado na reserva do Alto Turiaçu, no Maranhão. Estava na garupa de uma moto e recebeu um tiro, né, numa emboscada. Eusébio cai da moto, tomba da moto no Alto Turiaçu. 2 tiros trespassam o peito e arrebentam a pulseira de jaguar. Susto. A perspectiva do salto, um sentido amplo e feroz de morte estoura na cara do índio. A camisa suja de terra, suja de sangue e gasolina. O barulho dentro do clarão noturno. A moto segue por alguns metros, sozinha. Depois arrola o metal na mata. Um rio morre assim, Eusébio, com pólvora e razão nas entranhas. Raya. Essa poesia de 2008, quando a minha avó estava viva ainda. Ela morreu em 2012, antes de eu ser cidadão da Suécia e poder ir para a Síria. Nós que temos nossos corpos estilhaços, que estamos dilacerados, nós apresentamos as desculpas a esse mundo civilizado, um a um, homens e mulheres e crianças. Porque, sem querer, nós aparecemos nas suas residências seguras, sem pedir. Nós pedimos desculpas por ter nossos destroços nas suas carpas e porque nós estragamos o rosto da pessoa, do ser humano perfeito na rosto dela. É porque, com todo atrevimento, nós aparecemos nas notícias e nas páginas da internet e dos jornais, sem pelados e somente com o sangue e nossos corpos queimados. Nós pedimos desculpas a todos os olhos que não puderam nos olhar, para eles não terem medo, e todos que não puderem terminar o jantar depois, que ficaram surpresos com as nossas fotos na televisão. Nós, os dispersados em fragmentos, que chovemos carne, apresentamos nossas mais sinceras desculpas a cada uma das pessoas desse mundo civilizado, homens e mulheres e crianças, porque, sem que fosse nosso propósito, aparecemos nas suas casas seguras sem solicitar permissão. Pedimos desculpas por imprimir nossos restos mortais em suas memórias brancas como a neve e por termos manchado a imagem do ser humano natural perfeito nos seus olhos. Porque, com todo o descaramento, pulamos de repente nos boletins de notícias e nas páginas de internet e de jornais, nus senão pelos nossos sangues e os restos carbonizados nos nossos corpos. Pedimos desculpas a todos os olhos que não se atreveram a olhar diretamente para as nossas feridas para não ficarem arrepiados. E pedimos desculpas a todos que não conseguiram terminar o jantar depois de terem sido surpreendidos pelas nossas imagens frescas na televisão. Pedimos desculpas pelas dores que causamos a todos que nos viram assim, sem embelezamento ou pontos ou remontagem dos nossos restos e partes antes de aparecermos nas telas. Pedimos desculpas também aos soldados israelenses que se deram ao trabalho de apertar os botões dos seus aviões e tanques para nos transformarem em pedaços.
Pedimos desculpas a eles pelas imagens horríveis em que nos transformamos depois que eles apontaram as suas bombas diretamente para as nossas cabeças moles, e pelas horas que agora passarão em clínicas psiquiátricas para que possam voltar a ser humanos como eram antes de nos transformarem em pedaços nojentos, que os assombram sempre que tentam dormir. Somos as coisas que vocês viram nas telas e nos jornais. E se vocês trabalharem duro para juntar esses restos como um quebra-cabeça, vocês ganharão uma imagem clara de nós, tão clara que vocês não serão capazes de fazer coisa alguma. A tradução é direto do árabe, é do Alexandre Charette. Como vocês viram aqui, são poemas que têm uma forma bem diversa entre si. Os poemas do Josualdo são bem precisos na linguagem, bem econômicos. Os do Hayath são mais... são até... parecem, né, prosa em alguns momentos, assim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre a forma, né, da poesia que vocês fazem, ligada ao conteúdo, obviamente. Eu acho que a forma, nesse caso, a gente pode começar a falar da forma partindo do conteúdo, né? Acho que, no meu caso, eu penso que as coisas estão ligadas e na produção do texto mesmo, né? Na feitura do poema, a forma é derivada desse fragmento, que é um fragmento de voz, que é um fragmento da paisagem, né? O rio, uma certa impressão da voz também na paisagem. Então, acho que essa forma que é meio fragmentada, né, ela é derivada de uma voz também fragmentada, né, de um conteúdo que chega para a escrita a partir de uma anotação do olhar e tal, que é a tentativa da forma, parece óbvio falar isso, né, mas da forma, esse conteúdo, que é um conteúdo, a gente vai falar mais disso depois, mas é um conteúdo violento, né, que é da paisagem brasileira, né, do Maranhão, do Nordeste, enfim. E aí é uma coisa difícil de falar e difícil de compor também, né? Então, um trabalho muito... manual de corte, eu gosto de ir pelo movimento do corte e da voz, a voz do não dito, né, daquela voz cortada, da voz sufocada, da voz silenciada, né? Me parece que, olhando para os poemas, essa impressão fica, de certa forma, evidente, né? Então, desculpem, para mim, escrever é algo muito conceituado, especialmente porque eu nasci como um poeta. Eu posso dizer poesia, declamar poesias a qualquer tempo, e vocês podem escolher o assunto, o tema que vocês quiserem. Eu posso escrever poesia clássicas até vocês cansarem. Agora, eu posso dizer poesia e que tenha rima. Eu nasci como um poeta e eu decidi tudo isso e jogar fora e fazer o oposto. Eu escrevo postagens modernas e textos que eu trabalho em cima, que eu estou sempre trabalhando para que seja o oposto do que eu tive da natureza ou de Deus, eu não sei. Então, eu continuo fazendo as coisas clássicas por prazer,
isso vive dentro de mim, e eu faço para mim, para meus amigos, e a gente faz músicas para nos divertirmos, sempre coisas eróticas ou mais, mas quando eu quero publicar poesias, eu trabalho de uma forma muito diferente. Então eu sento todo dia, abro o computador ou ponho o papel, na maioria das vezes é o computador, e eu começo a falar qualquer coisa, a dizer qualquer coisa. Na mesa, na minha frente, tem duas taças e duas garrafas, até que eu cheguei na linha 5, 6 ou 7, e aí começa aqui a minha mente começa a trabalhar e o texto começa a tomar uma nova forma. E quando termino o texto, eu apago as primeiras linhas, e como você deixa a uva para fermentar, e volto depois de uma semana ou duas, e eu faço duas coisas. Primeiro, apagar, e eu começo apagando, eu tiro de uma parte, ponho ela em toda a poesia, e a minha mente está sempre trabalhando. Essa página é para essa poesia, e às vezes eu acho que algumas pedaços que não pertencem a nenhuma poesia, ponho elas no arquivo sozinho e fecho. Depois de 2 semanas eu volto, eu faço, quando eu tiro, ponho ela no lixo e apago, e elas não existem mais. Isso é ótimo porque tem a destruição por tempo. Às vezes apago 10 páginas, e esse tipo de você está sentindo que você está tendo revanche. Quando termino isso, eu começo, continuo, volto a escrever, reescrever, e o texto começa a ficar diferente. Quando termino reescrever, e aí edito e mando. Tudo isso é o oposto da natureza que me deram. E se vocês leem minhas poesias em português, esse texto não tem nada a ver com o primeiro texto que eu escrevi. Isso são os conceitos de coisas que eu escolhi, que eu quis que elas fossem publicadas, e eu acreditei nelas. Isso é mais ou menos a maioria das pessoas de sua própria forma, mas fazem nos últimos 20 horas. Eu tive sucesso fazendo isso. Na obra dos dois, uma delas é a ideia de exílio, viagem, deslocamento. O Josualdo é geógrafo, né? Então ele nesse A Menor das Tempestades, a gente vê muito desses tipos de deslocamento, né? Das paisagens, a modificação das paisagens também, de alguma forma, a ação do homem sobre a paisagem, né? Do homem branco principalmente, com incêndios e tudo mais, essa suposta separação entre natureza e cultura. E no Gayat tem, pela própria ideia da poesia dele, que ela está sempre viajando, está sempre se modificando em deslocamento, né? Não só por causa da biografia dele. Eu escrevi uma entrevista com ele para a revista 451. A Yara Biderman, que está aqui, que é editora da 451, escreveu também uma entrevista com o Josualdo. Então, a gente vê essa questão do deslocamento, das viagens, do exílio, muito presente no trabalho dos dois. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Falar um pouco de mim. Eu sou maranhense, e a minha história familiar tem a marca assim de um percurso muito comum na região, que é um percurso de deslocamento do Nordeste para a Amazônia, né? Eu moro em São Luís. São Luís geograficamente, do ponto de vista formal do Estado, é Nordeste, mas São Luís é bem Amazônia, né? A parte. O Maranhão é bem curioso, porque ele é dividido. Metade do Maranhão é Amazônia, a outra metade é Nordeste. Então, é um estado de transição. E eu falo isso porque, do ponto de vista cultural, é muito interessante, né, essa região de fronteira, uma região de fronteira de culturas, né, e aí
de linguagens, de expressões culturais, de manifestações, né, populares, marcadas por uma riqueza poética, né? E meus avós são do Ceará, meus pais do Piauí, e eu nasci no Maranhão. Então, tem um deslocamento, e a gente acaba também herdando esses traços culturais, né? E, em especial, esses marcados da linguagem, né? Da fala, uma fala recortada, uma fala silenciada, uma fala dita pelos olhares, pelos gestos, pelos sons, né? É muito comum no Maranhão essa diversidade sonora da língua, né? De falar só com um som. Então, eu acho que acho que o que eu escrevo acaba derivando também um pouco dessa cultura, né, de fronteira, que é esse território maranhense, né, indígena, negro, nordestino, e também esse contato dessa região com o Brasil, né? Não quer dizer que o Maranhão não seja o Brasil, mas falando assim, que tem esse estranhamento também com esse outro país, né? Que é um país. Eu estudei aqui em São Paulo, né? Então essa marca da alteridade, você está em outro lugar e ter esse contraste, né? Na cultura é uma coisa forte. E acho que o que eu tento o que eu escrevo, eu tento tensionar um pouco a linguagem partindo desse espaço de fronteira, que é o Brasil também, que é o Nordeste, que é a Amazônia. Então, enfim, esse exercício de linguagem dos poemas carregam muito essa tradição. Gayatri, antes de você responder, eu queria que o Josualdo, porque eu lembrei agora, né, na entrevista que eu fiz com o Gayatri, ele fala que o artista que está no exílio é que consegue estar numa posição realmente de crítica, né, de crítica política, de desafio ao poder. E aqui no Brasil, a gente sabe que aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, né, são o centro, né? Então, fora do centro, os que estão fora do centro conseguem ter uma visão mais crítica mesmo, né, do que está acontecendo em volta. Você se sente assim também pelo fato de você... essa posição de quem está de fora é realmente privilegiada nesse sentido de fazer essa crítica? Para o Josualdo. E depois o Gayatri pode juntar as duas. É difícil falar isso, mas é sempre um pouco dialético isso, né? Se está fora, está dentro. Eu acho que é possível perceber distinções, né, culturais. Vou dar o exemplo assim, mesmo no Maranhão, né? Quando a gente sai do Maranhão, uma das primeiras chamadas que a gente tem de atenção é em relação à sonoridade da fala, né? Vocês falam cantando, então tem uma certa marcação étnica, né, do nordestino em São Paulo, do nordestino no Rio, enfim. Mas mesmo internamente há muitas distinções também, né, entre o urbano e o rural, né? Então as diferenças culturais de uma cidade nordestina e do interior do Nordeste. Então esses espaços eles estão em constante tensionamento também, né? Então existe isso, mas a gente também precisa olhar para dentro, né? Eu acho que talvez aqui em São Paulo, em relação ao interior do estado e à capital, enfim, as próprias periferias, né? A periferia da cidade, enfim, essas territorialidades, né? Essas diferenças culturais marcadas pelo território,
Claro que quem está no lado do outro lado, né, consegue ter um olhar, né, apurado para o que está acontecendo, mas é importante também se enxergar e falar que no meu, né, na minha casa, né, no meu território, na minha cidade, né, essas distinções também são fortes, né, principalmente com a periferia da cidade, enfim. É como se houvesse um exílio constante, né, mesmo dentro de uma cidade, enfim, tem espaços de exílio e de formas distintas assim. Hayat? O exílio, para mim, é algo que tem dois rostos. Um deles, um eu não escolhi e o outro eu escolhi. Eu nasci no exílio, num campo de refugiados, porque os europeus estavam questões com os judeus de antissemitas, e eu vim para essa vida num campo de refugiados na Síria, e isso que eu chamo que o exílio que eu herdei do meu pai. Isso não foi minha escolha. Eu e a maioria dos palestinos que nasceram fora da Palestina no exílio, eles não escolheram isso. Então, isso você herdou do seu pai como palestino ou da sua mãe. Então, depois tem meu próprio exílio, quando eu fui saindo da ditadura na Síria, porque eu não posso, eu sou escritor, não posso ficar em silêncio, e esse é meu exílio próprio, e esses dois se misturam entre eles, e eles fazem deixar você muito confuso, porque você... Um racista na Alemanha, perdão, pode dizer, volte para sua terra. Exatamente, esse é meu sonho, voltar para minha terra. Mas teu pai estava matando os judeus e eu perdi. Perdi minha terra porque eu paguei minha terra para eles e eles ficam confusos. De qualquer forma, o exílio em si é uma das maiores importantes para a arte. Eu acredito muito realmente nisso, e os povos durante durante a história, eles gostam do exílio porque para trocar teu endereço faz você um cara que olha para longe e você começa a ver de quem está fora, então você começa a ver as coisas de ângulos diferentes e você começa a julgar as coisas através desses olhos de quem está fora. E para a gente, as pessoas gostam disso porque em toda a história moderna, estava cheia de guerras, problemas, e os povos estavam se movendo. E de repente, depois da Segunda Guerra, as pessoas se acharam que numa situação pacífica e não tem mais exílios. Então, antes para sair da Gestapo, Eduardo sair da ocupação, todos eles estavam se mudando, se alterando e se movendo, e isso começa a ter problemas sérios. Os americanos e os europeus e criaram o que eles chamam de residência, porque eles têm que viajar, eles têm que estar fora, mas nós na terceira guerra nós estamos felizes. O que eu quero dizer que o exílio, vamos imaginar isso, 4 pessoas jogando cartas, cada um pode olhar para suas próprias cartas, e tem um cara de fora que entra e começa a rodar ao redor da mesa. Ele pode ver as cartas de cada um, mas ele não está autorizado a jogar. E esse é o problema de quem está fora. O momento que você quer se envolver na nova sociedade, todo mundo te braca. Na Síria, eles falam que eu sou palestino sueco. Na Palestina, eles falam sírio, eu sou sueco. E na Suécia, eles me chamam de palestino e sírio. Você entendeu que esse é o problema. E também, essa é uma das coisas mais importantes, como um escritor e um artista, você tem que fazer para criticar.
E isso é muito problemático quando você é de fora, um estrangeiro. Você é um beduíno, você é um viajante, você é um estranho. Isso é muito problemático para você criticar. A partir do momento que você começa a criticar algumas coisas, se mexam nos conservadores, na terra conservadora ao teu redor. E se você pensa quem são as pessoas que não têm autorização para criticar durante a história, perdão, as pessoas negras de frente para o homem branco, os indígenas na frente dos colonizadores, as pessoas que são ocupadas, os juízes com os alemães, os refugiados na Europa. Nenhum desses está autorizado a criticar, e você tem que fazer o oposto, você tem que estar no exílio e você usar essa arma da crítica para limitar, e dessa forma você estará preparado não para ser um político, mas você criar uma arte que pode tocar as pessoas e através dela e dizer a verdade para o poder, e você será um intelectual orgânico automaticamente. Para ser intelectual orgânico, isso é simples, você não está afastado da realidade, é isso. Your poetry? Yeah. Yeah, I think it's a good time. I think you're angry, and Yeah. you're so. Which poem? The odd? The one you want to read. Yeah, the odd. Yeah. Aquele que você quer ler. Bada. Bastante bravo, pode ser também, Gisele. Então, essa poesia eu vou ler. Eu escrevi porque num festival na Holanda, para voltar a escrever o hino nacional da Europa. Eu nem sabia que tem um hino nacional da Europa, mas de qualquer forma, vocês têm certeza? Vocês têm certeza que estão pedindo para um palestino para voltar a escrever o hino nacional europeu? Eles disseram sim. E é o que eu chamo de inocência branca. E depois eu mandei para eles e os países árabes ficaram muito felizes. Eles nem sabiam. Bom, de qualquer forma, eu vou ler 2 linhas, depois eu vou passar para ela trazer o hino da tristeza. Gostamos de você, Europa. Continente velho, não sei por que te chamam de velho, você é uma muito nova em comparação com os outros. Gostamos de você, Europa, e pagamos para você as taxas como a gente quer e aguentamos seu mau humor que parece com seu clima, especialmente por causa da dureza e a escuridão de seu inverno. Comparado ao Egito e à Mesopotâmia. Nós te amamos, Europa, e pagamos impostos como os homens brancos e toleramos o teu humor variável que se assemelha ao teu clima e à grave deficiência de vitamina D devido à escuridão dos teus invernos. Nós te amamos e nos entristece o fato de que não vamos nos acostumar com essa escuridão total dos teus longos invernos. Aqui estão nossos amigos europeus, quero dizer, teus povos originários, nascidos no teu norte frio de pais arianos, e que, assim como nós, também sofrem de depressão e deficiência de vitamina D, de acordo com a teoria da evolução. Eles também são Homo sapiens, vindos da África, mas os teus povos originários, quero dizer, os neandertais, que evoluíram durante a Idade do Gelo para resistir ao teu frio, esses estão extintos. Nós te amamos, Europa. E não negamos que viemos até você de países atrasados do terceiro mundo, como você diz. Eu, especificamente, vim de Damasco e suportei muitos clichês e estereótipos e impressões preconcebidas dos teus escritores e poetas. E, embora me considere um feminista, fiquei entediado, cansado e enojado com as repetidas perguntas superficiais em relação ao status das mulheres no Oriente Médio. E aqui eu admito e reconheço que as mulheres na Síria não gozavam do direito do voto até 1949. Quanto à Suíça, a capital do teu dinheiro e do dinheiro das nossas ditaduras e suas contas de votar nas eleições até o ano de 1971,
E claro que apenas em alguns dos cantões da Suíça, o semicantão de Appenzell Innerrhoden não permitia que as mulheres votassem nas eleições até 1991, por Deus. Fiquei irritada. Nós te amamos, Europa, e amamos a liberdade que você nos deu quando viemos até você em fuga e fechamos os olhos para o racismo que você tenta esconder debaixo do tapete quando vai à sala de recepção. Nós te amamos, Europa, dona do passado colonial, assassina dos povos originários, sugadora do sangue dos povos da Índia ao Congo, do Brasil à Nova Zelândia. Ó, dona dos tribunais da Inquisição e queimadora de mulheres, sob o argumento de que são bruxas. Ó, senhora do tráfico de escravos que transportou negros para o Novo Mundo, criadora da discriminação racial na África do Sul. Ó, fundadora do fascismo e do nazismo e inventora da solução final para exterminar os judeus, a solução final que me fez nascer refugiado no campo de refugiados palestinos de Yarmouk, em Damasco, porque você, insolentemente, deu em pagamento o meu país, a Palestina, como imposto e compensação e uma solução para o Holocausto levado a cabo pela tua população branca que acreditava na pureza da raça ariana. Nós te amamos, Europa, e carregamos teus passaportes que nos abrem portas tão facilmente quanto tuas balas rasgaram a carne de milhões de argelinos que queriam desfrutar da liberdade exigida por tua Revolução Francesa. Nós te amamos, Europa. Amamos a tua arte e odiamos a tua história colonial. Amamos o teu teatro e odiamos os teus campos de concentração. Amamos a tua música e odiamos os sons das tuas bombas. Amamos a tua filosofia e odiamos Martin Heidegger. Amamos a tua literatura e odiamos o orientalismo. Amamos a tua poesia e odiamos Ezra Pound. Amamos a liberdade de expressão dentro das tuas fronteiras e odiamos a islamofobia. Amamos o teu desenvolvimento civilizacional e o teu secularismo e as tuas leis justas e os direitos humanos no teu próprio território. E odiamos o teu racismo, os teus padrões duplos, o teu olhar arrogante e a tua história sangrenta. Fique com o nazismo e nos dê Immanuel Kant. Fique com os camisas negras e nos dê o vinho da Itália. Fique com o genocídio na Argélia e nos dê Baudelaire. Fique com Leopoldo II e nos dê René Magritte. Fique com Adolf Hitler e nos dê Hannah Arendt. Fique com Franco e nos dê Cervantes. Fique com as tuas coisas e nos deixe pegar as nossas. Pode ir, José. Vou ler alguns poemas, uns 3 poemas em torno dessa relação com a natureza. Eu ouvi uma história de uma camponesa no interior do Maranhão e isso me motivou muito a escrever, né, sobre o imaginário camponês, assim, na relação com a natureza, com os bichos, né, essa dualidade presente no pensamento ocidental, assim. E a história é muito triste, né? Essa região do centro-oeste do Brasil, nordeste, a Amazônia, ela sofre muito com o agronegócio, né? Com a destruição da natureza. E tem um procedimento assim de devastação da natureza que é, enfim, por si só, de uma violência extrema, mas carrega uma perversidade, assim, uma coisa chamada correntão, né? Que é uma coisa bem brutal, assim, uma corrente gigante amarrada a 2 tratores e eles passam dias derrubando a floresta, né? Esse é um procedimento muito comum nas fazendas de agronegócio, do agronegócio. E um povoado perto do rio Parnaíba, né, na fronteira do Maranhão com o Piauí, um povoado se rebelou contra os tratores, contra a polícia militar, que estava lá protegendo os fazendeiros, né, na derrubada da floresta, porque eles presenciaram
o que aconteceu com o povoado vizinho, né? E a história foi que eles passaram dias derrubando a floresta e os pássaros ficaram sem abrigo. E esse relato era muito forte, foi assim, naquele povoado as pessoas passaram dias chorando por causa do som dos pássaros desesperados sem árvores, né? Então, essa dimensão da violência com as pessoas e com os animais, né? Me fez pensar assim um pouco em alguns poemas com esse tema, né? Antes de qualquer acontecimento, remanso, rosto contra a corrente. Antes da chuva, antes da devastação da vida nas beiradas dos rios, a fruta antes da queda, antes da previsão das poucas certezas do dia, esta folha antes do corte. Sabiá, sabiá da praia, vodú das árvores, o timbre do vento no oco do mato. Sabiá da praia, por regressar de longe, nunca canta distante dos corais. Dos utensílios que voam, água é a língua mais alegre. Atravessa o país e floresce nos baixões. Pele de respiração frágil. Proximidade. A voz do animal incapaz de atravessar o fogo. O que adere, o que é próximo, o que reage. A pele esturricada, tão viva quanto a vitória régia. Agora adentramos essa temática que talvez não devesse inspirar a poesia, né, infelizmente, mas a violência, né, não tem como a gente fugir dela, e ela também está muito presente nesses livros que vocês estão lançando aqui, que vocês estão trazendo aqui na feira. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a violência entra nesse papel, talvez de musa inspiradora às avessas, assim, que talvez a gente não quisesse, mas que acaba vindo aí, né? Eu acho que tem uma coisa central na violência no Brasil, que é o racismo, né? Acho que está muito o pensamento eugenista, racista do século XIX. Ele está muito presente ainda hoje no Brasil. Acho que essa visibilidade da extrema-direita carrega esse pensamento racista, né? Eu acho que forma o imaginário brasileiro, de certa forma, em certo sentido, né? Forma o imaginário brasileiro. E, em particular, o Nordeste é muito marcado por esse imaginário, né, violento, racista, constituinte mesmo, né, da nossa forma de viver, da nossa forma de se organizar na cidade. A gente falava agora há pouco dessa relação, né, com a periferia da cidade, com o interior do Estado, a relação entre o rural e o urbano é muito marcada pelo racismo também. Marca o nosso modo de vida, mas marca a nossa forma de organização espacial na cidade, né? Pensar que a arquitetura brasileira
um marco da arquitetura brasileira, né? A gente costuma falar dos grandes marcos da arquitetura, mas uma coisa arraigada na arquitetura brasileira é o quarto de empregado, né? Então, essas formas espaciais do nosso dia a dia, elas estão ligadas a esse racismo, a essa forma de marcação, né, étnica, que é muito forte no Brasil e que me parece ser um eixo da violência, né, da marcação dos corpos, repito, da forma de se organizar nos espaços, na cidade, enfim. E o sufocamento, né, de vozes, de expressões artísticas, poéticas, enfim. A diversidade brasileira está sempre tentando furar essa estrutura racista, né, no sentido de ter reconhecimento, de ter voz, né, de ter espaço. Eles falam assim, da literatura brasileira, né, a leitura, por exemplo, que o pensamento social brasileiro fez do Nordeste no século XIX, né, do Euclides da Cunha para cá. Então, tem um pensamento que formou muito a nossa sensibilidade, né? Muito a violência, né? Formou a nossa forma de olhar para os outros, olhar para a vida, e acho isso vai para o campo vem no campo da literatura, da arquitetura, na distribuição do poder, né, das forças de poder no país, né, sei lá, do mercado editorial às universidades, passando pelas relações trabalhistas, enfim. A violência é algo a gente respira no Brasil, né? Então, acho que não sei se era isso. Não tem como fugir, né? Eu acho que certo, é isso. Ana, eu acho que, em geral, a arte separa a gente dos animais, porque nós estamos aptos a trocar a realidade de uma forma que ela passa a ser. E eu sempre entendo que isso se estende, e quando você checa o caso, você não vê arte. Quando você vê, e você acha arte. E isso, por causa disso, ele se estende, e nós insistimos. Alguns cientistas, nós queremos, mas nós também estamos aptos a matá-los. E nós fazemos arte. E em toda essa evolução, esse tempo de evoluir, a violência é um dos motivos que nos permite estar aqui. Não tem evolução sem essa violência que nos permite ser seletos. A violência se tornou parte da gente, e o maior pedaço da violência é a guerra. E a guerra, da forma que a gente tem, é muito humana, porque a guerra usa as armas, matar, torturar. Tudo isso é construído em uma coisa só, quando dois seres humanos, ou grupo de humanos, tenta inventar esse poder ou tecnologia ou sabedoria que eles têm para destruir a outra parte. Dentro de tudo isso, que a gente chama na nossa Terra, nosso globo terrestre, a guerra
passou a ser como se a gente faz parte da gente. As pessoas dizem, sim, parem a guerra, mas a guerra faz parte da gente. E a arte reflete nossas memórias e nossas experiências. Definitivamente, a nossa experiência reflete a violência. Então, isso faz pessoas como eu considerar um poeta sem política, apolítico. Mas eu não sou, porque isso é minha vida e reflete a minha vida. Minha vida. Tem alguma coisa errada na minha vida. Em toda vez você é um poeta político, eu digo não. É a minha vida. Se eu tivesse uma vida normal como a sua, eu refletia a respeito disso. Mas como eu sou um poeta político, como os meus colegas suecos que falam da paz, da natureza, da escuridão do inverno, eu tenho o direito de refletir sobre minhas memórias, que são Palestina e Síria. São 2 países que eu perdi. E a morte dos meus amigos, da minha família, meus familiares da guerra. E no momento que eu começo a falar sobre isso, eu estou repetindo que eu fale que seja publicado no New York para limpar onde tem a política, e eu não dizer a verdade sempre. Eu sou exatamente igual Graham disse, um intelectual orgânico, fala as coisas como são. Nisso, refletindo de uma vez sobre essa violência nesse planeta, ou ficar quieto e escrever a respeito de outras coisas e não ficar vendo o que está se passando. Eu escolhi a outra parte. Eu não sou contra os poetas políticos. Minha poesia é política. Tudo é político. A classe, o gênero, tudo é político. As pessoas têm que começar. Eles esquecem que eles estavam num genocídio, situação há alguns 8 anos atrás. Hoje, por exemplo, se você pensa, por exemplo, na Polônia, de 80 anos atrás era vazia. Todo mundo era refugiado. Depois que Adolf Hitler ocupou a Polônia e matou 6 milhões de poloneses, numa cidade na Síria, tinha 700 sírios e 3.500 poloneses. No Irã tinha refugiados poloneses. Hoje não aceitam um refugiado sírio. Tem que refrescar a memória. O grupo belga, tudo na Primeira Guerra era vazio. As pessoas têm que mudar de ideia sobre a violência e pensar no outro. Eu penso que a gente tem que refletir a respeito da guerra, das ocupações e da violência e do racismo, de toda essa cultura indígena, porque isso é genuíno. E isso não pode tomar espaço das poesias, das memórias, de escrever outras coisas. Nós escrevemos a respeito do que realmente nos toca. Isso é da forma que eu vejo. Queria também perguntar agora, aproveitando, ao mesmo tempo agora está acontecendo, não sei se acabou, mas enfim, tem uma mesa lá com a Lina Meruane no palco Petrobras. Também está lançando uma edição estendida do Tornar-se Palestina. E tem uma parte nesse ensaio a mais que ela fala do Hayat al-Madun, que eles se encontram em Berlim. E aí ela conta que ele fez aqueles exames de DNA para saber de onde vem a sua família, né, a genética, e ele descobre que mais de 50% do DNA dele são de judeus. Então ele acaba falando para ela que ele é mais... Não é isso? Então explain, please. Yeah, yes. Because I wanted to ask about. Lina Meruane, eu encontrei com ela em Berlim e a gente tinha acabado de fazer o DNA 50% árabe e 11% do norte da África, 3% da Espanha, 1,5% da Somália, 1% da Nigéria, 8% da Índia e 10% da China. E aí que está.
9% de nazi e 7% de sefaradista. Para você ser siriano, você tem que ser o judeu árabe. Eu tinha mais Ashkenazi. Isso não era história. Todo mundo tem de tudo, mas o amigo judeu era menos judeu do que eu, porque eu tinha o direito de votar. Meu amigo fez o DNA, era 3% apenas dela de judeu, e eu tinha 17%, ela podia ir, eu não podia ir com 17%. O teste de Viena tem... tem 2 vezes, isso mostra que a gente é misturado, pessoas misturadas, e continua. A segunda parte é terrível, porque alguns dizem, eu sou mais puro que você. Os racistas sempre vão continuar racistas, não vão mudar. Tem a ver com essa questão da identidade, né? Que eu acho que é uma das grandes questões atuais, né? Enfim, no mundo todo. Porque também os poemas do Hayat traz muito isso, né? Essa experiência do exílio também traz muito isso, né? No livro da Lina Meruane também traz muito essa questão, e o livro do Josualdo também traz isso, né? O Edmilson de Almeida Pereira, né? Esse grande poeta que escreveu, e autor, enfim, escreveu a Orelha, o texto de Orelha da edição, ele fala dessa possibilidade que a poesia traz, que o Josualdo vive esses outros eus, de várias formas, né? Então, também eu queria que vocês falassem, né, sobre como a identidade atravessa a poesia de vocês e até a própria experiência, né? Porque em cada lugar a gente é diferente, né? O Josualdo, né, no Maranhão, vem para São Paulo, é nordestino, é nortista. Enfim, então o Gaiato fala isso o tempo inteiro, né? Em um lugar ele é sírio-palestino, no outro ele é sueco-palestino. Então, enfim, e o DNA, enfim, traz outras questões ali genéticas, enfim. E então queria que vocês falassem um pouco sobre a identidade e na poesia de vocês. Certo. Acho que retomar o que eu havia falado, né, da minha trajetória familiar, digamos assim, né, da história da minha família, que é muito transfronteiriça, assim, né, Nordeste, Amazônia, e também pelo fato de viver num lugar de fronteira, né, de transição entre a Amazônia e o Nordeste, faz com que essa questão da identidade apareça não só no que eu escrevo, mas no meu deslocamento aí pelo mundo, né, pelos lugares, né, para estudar, enfim, para trabalhar. Eu queria ler 2 poemas, aí eu continuo falando sobre identidade, né, porque eu acho que no caso do Brasil, como eu havia dito, né, a identidade também está muito... a identidade a gente sempre associa como uma coisa afirmativa, né, no sentido de autodefinição, enfim, é uma questão legal, inclusive, né, e da teoria da etnicidade, mas tem algo importante para se pensar a identidade, que é o antagonismo, né? Você afirma a identidade a partir do antagonismo, né? Do contato com o outro, né? E aí a necessidade de olhar os seus traços, né? Seus traços, os antropólogos chamam de traços diacríticos, né? Esses traços étnicos. Então, a gente pode puxar também a discussão da violência, né? Na violência que a identidade também aparece, né? Na tensão, né? Matança, 1913, aldeia Chinela, Rio Alpercatas. Fazendeiro do sertão maranhense, Roberto Arruda carrega um barril por estradas de terra batida. Oferece fanfarra no meio da tarde,
dança, entre risos e expectativas, o verde do alto das palmeiras, última brisa. Depois da dádiva macabra, o massacre do povo Kenkateye. Rocha moída, cianeto, separar o sujeito da substância. Separar o sujeito da substância. Minério, a rocha moída nos dentes da criança Yanomami. Acho que o pensamento social, né, racista, eugenista do século XIX trabalhava com essa ideia de raças inferiores, né? Enfim, o século XX foi palco desse pensamento também, né? Eu acho que o extermínio, né, da natureza, o ecocídio, como se diz, o extermínio indígena, né, o genocídio, ele é a materialização, né, desse pensamento, né, de distinção de raças, né? E repito, né, acho que no Brasil a gente respira essa violência todos os dias, né, em relação aos povos indígenas, aos quilombolas, aos camponeses. É isso. Então, porque eu nasci de um pai palestino de Gaza e uma mãe da Síria de Dará. Eu não lembro, eu não tenho memória na Palestina, e isso é dos maiores problemas que eu tenho como palestinos, que a gente nasceu na diáspora. Nossas memórias são ligadas aos locais onde nós nascemos, nos campos de refugiados no Líbano, ou campo de refugiados na Jordânia, ou campo de refugiados na Síria, ou em algum campo de refugiados. Mas isso não quer dizer que a gente é menos palestino. Nós atualmente somos extremamente mais palestino do que a Revolução Palestina começou nos anos 60, começou fora, começou no Líbano, na Síria, na Jordânia, e aí então ela foi passando quando Yasser Arafat para o lado interno. A memória é síria, a memória herdada é palestina, e isso é muito problemático porque tem ciúmes. Um israelense que veio da Polônia, que tem a pele branca e os olhos azuis, que não tem nada a ver com sua terra, não tem nada ligado à Palestina, mas ele tem memórias lá. Por quê? Porque ele nasceu lá, a sua família e vive na casa do meu pai grande, do meu avô. Acho que, de qualquer forma, se você pensa da história do meu pai, você pode entender um pouquinho a respeito da minha identidade. Meu pai é mais velho que Israel. Ele nasceu, acho que nos finais de 1947, e ele tinha mais ou menos 6 meses quando Israel ocupou Ashkelon. E Ashkelon, para as pessoas que não sabem, essa parte de Gaza, mas era a única parte da Gaza. A Gaza era maior. E a única parte de Gaza ela ocupou em 1948. Então eles tiraram a minha família, meu avô, minha avó e os filhos foram para uma outra e acabaram na região de Khan Yunis, que passou a ser o campo de refugiados de Khan Yunis, e aí viveram por muito tempo em tendas. Hoje não existe mais, e a casa onde minha avó viveu até 2012 também não existe. De qualquer forma, em todos esses tempos, todos os jovens na Palestina começaram a morrer de ataque cardíaco, um atrás do outro, e os médicos ingleses, que havia médicos ingleses, Nakba é a revolução, a decepção, Nakba, a morte da Nakba. Aí meu avô morreu, tinha 33 anos. Eu acho que por causa dos palestinos era uma
patriarcal, tinha era machista, tinha muitos homens, a responsabilidade era de homens de classe média que tinham fazendas grandes, assim como eles eram ricos, e do nada eles acharam sem um país, sem nem tenda, ninguém mais podia aceitá-los, e as pessoas não estavam preparadas para enfrentar isso. A minha avó, depois da morte do meu avô, ela cuidou das crianças, as tenda começou a se transformar aos poucos com pedaços de tijolo com zinco, e aí isso passou a ser uma casa pequena. Quando meu irmão fez 18 anos, Israel começou a guerra. De 67 ocupou o Golão da Síria e o Sinai do Egito, e tomou um pedaço pequeno da Jordânia, e Israel cresceu em 20 mil quilômetros quadrados para 200 mil quilômetros quadrados, 10 vezes a mais. Então eles prenderam meu pai com 2.500 jovens, tinha 18 anos, e esses 2.500 pessoas saíram do deserto pelo Sinai sem nada de alimentação, apenas um pouco de água. Quando chegaram ao canal do Sinai, colocaram elas numa boat e jogaram eles no Egito. Mas minha avó ficou em Gaza e nunca voltou a encontrar seu filho. Meu pai foi do Egito para a Jordânia, da Jordânia para a Síria, onde ele encontrou a minha mãe, e eu nasci. Então não quero dar crédito à ocupação, mas anti-ocupação, se não fosse isso, meu pai não teria jamais ido para a Síria. Usou um termo forte contra a ocupação e dessa história também. Ele xinga isso. O que ele quer dizer a respeito da identidade é bom, é alguma coisa boa, mas não é algo que a gente não tem nada que a gente tem que se orgulhar, mesmo para a gente pensar, para a gente se comunicar, para a gente misturar mais. Mas às vezes as pessoas, da onde você veio? Eu sou da Suécia, às vezes só para brincar. Eles olham, mas você pensa que eu não sou misto ou totalmente o suficiente para ser sueco, eles ficam confusos. Eu faço de oposto. Eu não acho que isso é uma coisa muito boa para a arte, para a literatura, mas isso é muito problemático porque isso está ajudando e está indo para o nacionalismo, para o extremo. Às vezes, em algumas partes, tem alguns povos que têm o direito ao extremismo, porque eles querem um país como os curdos, os palestinos, mas a partir do momento que você já tem um país, você tem que limitar o foco nessa identidade. Eu acredito, eu acho, que eu sempre digo que quero Palestina seja liberada, e é por isso que eu posso comprar uma casa em Nova York e viver lá. Eu quero ser normal. O que os palestinos querem, eles querem o direito igual de escolher. Eu quero realmente que a Palestina seja livre, e eu juro, prometo que eu vou viver em Nova York e no Brooklyn. Dá tempo de mais uma leitura de poemas? Pode ser? How do I became? O livro tem uma fotografia da Cláudia Andujá. Tem um poema chamado Uma Fotografia de Cláudia Andujá. Rosto e lâmina, olhos imensos, fotograma de fogo e equilíbrio, breve voo sobre a grande rodovia do norte. Desaparecer é o começo, o ritual, a técnica.
So first, I would like to say Primeiramente, eu queria te falar uma coisa que agradecer Gustavo, os meus editores que deram a oportunidade para traduzir para o português. Eu estou muito feliz que isso aconteceu, não no Portugal, com todo respeito ao Portugal. Todos nós respeitamos Portugal. Eu estou muito feliz que esse aconteceu nesse grande país. Então, e outras coisas, esse livro, atualmente 3 livros, todos os meus últimos livros, e o quarto livro sem um poema, e metade disso, não podia ser mais que isso. É isso que eu queria dizer. Como eu me transformei? A tristeza dela. Acho que isso vai ser traduzido pela mediadora. وجدنا حزنا في حالة جيدة غير أنه واسع قليلا. Antes de eu ler aqui, só para lembrar, o Hayat vai fazer uma leitura, para quem quiser ouvir mais dele, vai fazer uma leitura do Você Deu em Pagamento Meu País, às 5h do domingo, no tablado Mário de Andrade, que é ali, e de manhã ele vai jogar futebol. Também, quem quiser, vai ter o futebol dos escritores aqui, e ele vai ser um dos convidados, e vai jogar futebol. Mas, na verdade, ele falou que vai ficar no gol, porque ele é preguiçoso. سيلعب الفوتبول وسيبقى على الجول. أنه سيلعب في الجول. You're going to do on Sunday and the football game. Yeah, I will be goalkeeper because I'm lazy. Yeah. Eu estou atrasado. Eu não quero, sou preguiçoso. Eu não quero defender gol. Os preços das tristezas estavam absurdos. Então, recomendei a ela que comprasse uma tristeza usada. Encontramos uma tristeza em bom estado, embora estivesse um tanto grande, conforme nos informou o vendedor. Havia sido de um jovem poeta que se suicidou no verão passado. Ela gostou da tristeza e decidimos levá-la. Discutimos o preço com um vendedor e ele disse que nos daria de presente gratuitamente uma preocupação que remontava aos anos 60 se comprássemos a tristeza. Concordamos, e eu fiquei alegre com essa preocupação que não estava nos nossos planos. Ele percebeu minha alegria e disse: "É sua." Coloquei a preocupação na minha bolsa e partimos. À noite, me lembrei da preocupação. Retirei-a da bolsa e examinei. Era de alta qualidade, estava em boas condições, apesar do meio século de uso. O vendedor deve ignorar o seu valor ou não a teria dado para nós em troca da compra de uma porcaria de tristeza de um jovem poeta. O que mais me agradou é que ela era uma preocupação existencial, um trabalho de fino artesanato com detalhes extremamente delicados e belos, que só pode ser de um intelectual enciclopédico ou de um ex-detento. Quando comecei a usá-la, a insônia passou a ser companheira dos meus dias, e eu me tornei um dos defensores das negociações de paz. Parei de visitar os parentes, os livros de memória da minha biblioteca aumentaram e não voltei a expressar uma opinião, senão raramente. O ser humano se tornou para mim mais precioso que a nação e comecei a sentir um tédio geral, mas o que mais me chamou a atenção foi que me tornei um poeta. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e
319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.